Olá, estou apresentando hoje o projeto Integrador 5, que fala sobre a gestão de riscos em atividades críticas, análise de segurança na limpeza de caixas d'água, trabalho em altura e espaços confinados. Os integrantes desse projeto são Alberto Costa Carreira Neto, Bianca de Souza Santos, Devailton Ribeiro Gomes, Fabrício Ribeiro Nalon, Flávio Nunes Nascimento, Marcos Assis de Sá e Rosana Nakajune dos Santos Rodrigues. Apresentação do problema. Nós utilizamos o tema norteador da Univesp, que retrata a simulação de um ambiente ocupacional utilizando normas de saúde e higiene. O que nós identificamos fazendo a conversa em equipe? Nós identificamos que o impacto das condições climáticas na execução da atividade de limpeza de caixa d'água é um tema muito relevante para ser estudado. E nós identificamos que essa atividade ela impacta várias pessoas, porque hoje em dia todos têm uma caixa d'água em casa, na empresa que nós trabalhamos tem caixa d'água, nas escolas tem caixa d'água, nos hospitais. Em todo o ambiente que nós acessamos hoje existe a caixa d'água. Então é um tema muito relevante para todos. Nós escolhemos como título desse projeto a gestão de riscos em atividades críticas, análise de segurança na limpeza de caixas d'água, trabalho em altura e espaço confinado. Hoje, a limpeza de caixa d'água é caracterizada trabalho em altura e espaço confinado. Trabalho em altura porque, a maioria das vezes, é acima de 2 metros, então a NR35 ela cita que trabalhos acima de 2 metros são considerados trabalho em altura. E por que é um espaço confinado? Espaço confinado é um local onde é impossível a permanência humana. Então a caixa d'água também é considerado um espaço confinado, principalmente na caixa d'água de indústrias, devido à sua grande altura e também profundidade. Nós identificamos, como falei anteriormente, que essa atividade é muito comum em vários ambientes industriais e muitas empresas terceirizadas prestam esse serviço, até porque nós não temos essa expertise para realizar a limpeza de caixas d'água. Acredito eu que a maioria de nós realmente peça apoio para uma pessoa especializada realizar essa limpeza. E se não, é muito importante nós fazermos isso. Existe, infelizmente, muitas falhas na gestão de riscos quando ocorre esse tipo de serviço, e infelizmente pode resultar em acidentes graves e impactando os trabalhadores e suas famílias. Então, por esse motivo, esse tema é tão relevante para todos nós. Esse estudo ele vai contribuir para a melhoria das práticas de segurança, promovendo a saúde, a preservação e integridade física dos trabalhadores. E além disso, esses resultados eles podem ser aplicados por outras empresas, a não ser essa que nós estamos estudando, e também ampliando o impacto social do nosso projeto. Qual solução nós identificamos? Hoje nós identificamos que a empresa objeto de estudo, ela conta com um analista de segurança do trabalho, que realiza a recepção de novos colaboradores, sejam eles CLTs pela empresa ou terceirizados. Hoje, a empresa ela faz a validação do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é um exame para garantir que esse funcionário ele está apto para trabalhar em altura e espaço confinado, por exemplo, e garantir que no exame dele não tenha nenhum malefício à saúde que possa ocasionar um acidente, principalmente porque o trabalho que será executado envolve altura e espaço confinado. Hoje a empresa também solicita dois tipos de treinamento específicos, que é o NR35, que é relacionado a trabalho em altura. Hoje a norma NR35, ela cita o seguinte: todo trabalho que é realizado acima de 2 metros é considerado trabalho em altura. A empresa também solicita o treinamento NR33, que é o espaço confinado. A norma diz que o espaço confinado é todo local onde há impossibilidade da permanência humana. Então, por esse motivo, é caracterizado espaço confinado a caixa d'água. E, além disso, a empresa pede alguns EPIs específicos para garantir que o funcionário ele irá fazer a atividade com segurança. Esses EPIs são cinto tipo paraquedista. O cinto ele é colocado na pessoa justamente para que ela possa conectá-lo ao talabarte, que é um EPI também. O talabarte ele é conectado no local onde ele irá subir. Então, por exemplo, a caixa d'água ela possui uma escada tipo marinheiro. É uma escada onde o funcionário ele irá conectar o talabarte e conforme ele for subindo, ele vai conectando aos degraus da escada até que ele consiga alcançar esse local. O capacete também é colocado junto à sua jugular para que o operador mantenha sua cabeça também protegida. E, além disso, existe o trava-quedas em algumas situações, onde é importante para limitar a queda de altura em caso de perda de estabilidade. Além disso, a empresa ainda emite alguns documentos para a validação desse serviço, que são a permissão de trabalho, que é um checklist onde é verificado se a pessoa tem o exame, tem o treinamento, se a área foi isolada, se não tem pessoas ao redor, se todos foram comunicados sobre esse serviço, e a permissão de entrada em espaços confinados. Como que é feito esse serviço também? Essa permissão de entrada ela é feita por um supervisor de entrada em espaço confinado, uma pessoa especializada em resgate. Essa pessoa ela fica fora da atividade. A atividade de espaço confinado geralmente
e preferencialmente é feita em dupla, porque existe a pessoa que vai entrar no espaço confinado, o vigia, que fica fora do local, mas acompanha a atividade, e o supervisor, que vai garantir que toda a atividade funcione de forma correta e, se for necessário fazer o resgate, esse supervisor vai até o local. O supervisor, ele preenche essa permissão de entrada de espaço confinado, ele fica observando o local, mas antes de autorizar a entrada dessas pessoas, ele utiliza um aparelho que se chama detector de gás. Por quê? Esse aparelho, ele é amarrado em uma corda, ele é colocado dentro do espaço confinado para verificar se existe oxigênio suficiente no local e também se não existe nenhum gás tóxico. Após a avaliação sendo aprovado, o trabalho ele pode ser executado e o supervisor dá o de acordo, né, para que os trabalhadores possam seguir o trabalho. Lembrando que todos os documentos eles são assinados pelos funcionários para garantir a ciência de todos. Além disso, o supervisor ele tem o papel fundamental de sempre acompanhar o fechamento e abertura das permissões de trabalho e também garantir que o equipamento de detecção de gás esteja sempre calibrado. O período de calibração indicado é de 1 ano. Após todas essas verificações e acompanhamento da empresa, foi muito importante a conversa também que nós tivemos com os funcionários para entender como é o dia a dia deles, e nós pensamos, existem as permissões de trabalho, elas falam sobre o clima, mas elas não são muito específicas sobre o clima. Muitas pessoas elas têm todo o cuidado em relação aos EPIs, aos treinamentos, mas acabam esquecendo do clima pela pressa. Nós identificamos que muitas empresas precisam desse serviço, às vezes só pode ser feito no final de semana, porque a caixa d'água precisa estar vazia, e nem sempre a empresa se atenta no clima, nem sempre a empresa verifica se o clima está adequado para realizar esse trabalho. Então, nós decidimos criar um checklist climático operacional. O nosso checklist, ele mostra a atividade que será feita, o local, o responsável pela liberação também, e nós avaliamos se há presença de chuva, se há superfícies molhadas ou escorregadias no local, se existe ventos fortes. Então, o clima não é só chuva. Ventos fortes também, sem chuva, podem impactar. Se não está muito sol também, porque isso pode influenciar o trabalho. Nós verificamos também se existe umidade excessiva no local e se a visibilidade é comprometida. Isso pode ocorrer por fumaça, alguma atividade em outras regiões. Então, não se dispõe somente ao clima, mas nós verificamos todo o contexto. E nós decidimos, né, junto com a operação, se a atividade será liberada, se haverá algum tipo de restrição, por exemplo, se a atividade ela vai iniciar um horário, vai ter uma pausa e vai retornar, ou se a atividade ela não vai ser liberada e suspensa. E aqui a gente faz a assinatura da segurança do trabalho também garantindo que esse serviço será feito. Nós entendemos que a solução ela vai demonstrar a permissão da avaliação, né, prévia dos trabalhadores, eles vão avaliar junto com a equipe, indica critérios também, claro, para a liberação e suspensão do serviço, possibilita a reavaliação da APR e APT também, conforme a mudança no ambiente, e também apoia a tomada de decisão da equipe de segurança do trabalho. Então, é uma validação muito importante. Nós simulamos essa solução junto à equipe terceirizada que trabalha nessa empresa, com a aplicação do checklist climático, nós integramos junto à PR e à PT, e isso gerou um impacto muito legal, porque os operadores eles perceberam que nós estamos com maior rigor na liberação das atividades, não pensando somente em chuva. Isso fortalece muito a nossa cultura de prevenção. E diante do aumento do formulário, os funcionários eles sugeriram a adoção de um checklist digital no futuro para maior praticidade, porque além de preencher a permissão de trabalho, a permissão de entrada, eles teriam que preencher esse checklist climático. Então, foi uma sugestão muito interessante de fazer com que esse checklist fique digital. É muito importante nós ouvirmos os trabalhadores que estão no dia a dia, até porque é um serviço delicado e que quanto maior a praticidade, o serviço é feito de forma mais tranquila. E aqui nós deixamos algumas fotos do local, né, através do supervisor que conseguiu subir no local para tirar a foto. Essa é a foto da entrada da caixa d'água, então é um espaço confinado, é impossível um ser humano permanecer nesse espaço, por isso que é muito importante ter ali uma avaliação, uma pessoa que possa resgatar, ter os equipamentos certos para resgatar, se houver algum tipo de desmaio, se houver algum tipo de falta de reparo. Então é muito importante ter ali uma pessoa para resgatar a pessoa que está trabalhando. Por isso que o trabalho sempre é feito em dupla. Outro ponto também interessante é a foto. A segunda foto ela mostra a escada marinheiro, é super alta, então a pessoa ela conecta o talabarte, vai subindo. E aqui a foto do nosso detector de gás, que é o medidor de gás, onde verifica que o ambiente está apto para a entrada. Eu agradeço muito ter feito esse projeto e também ter tido a atenção de vocês, e encerro aqui a nossa apresentação.